Oxe. Vamos lá. Disseram que eu desistiria, que eu ia ceder, e que eu não sobreviveria sem me rever. Um dia eu caia talvez, mas não vai ser dessa vez, mas não vai ser dessa vez, mas não vai ser dessa vez. Disseram que eu desistiria. Boa noite! Boa noite, Gabriel, Shirley. Vamos chegando que a gente vai meter fogo no parquinho. É agora. Boa noite. Ao som de Opanigé, já ouviram? Opanigé é um grupo de rap aqui de Salvador, Bahia. Sou muito fã. Os melhores. Vão convidando as pessoas, porque daqui a pouco a gente vai chamar a professora e escritora Thaisa Ferreira. Eu caia talvez, mas não vai ser dessa vez, mas não vai ser dessa vez, mas não vai ser dessa vez. Era o que eu desistiria. Vão chamando as pessoas, hein, gente? Chama geral. Eu vou chamar aqui também geral. Vou convidar geral para essa live épico. E aí a gente vai conversar sobre o quê? Sobre o quê? Sobre o quê? Educação afrocêntrica. Por que educação afrocêntrica? Por que não antirracista? Por que será, minha gente, que essas duas... Simbora! É uma delícia, né, Shirley? Opanigé, Lázaro Herê, Rony Dundum, som do Opanigé. E, ó, só música nossa. Só nossa, ó. Mas não vai ser dessa vez, mas não vai ser dessa vez. Vai ficar gravadíssima. Ah, outra coisa. Pra quem não sabe, eu e Thaisa Ferreira já fizemos uma live, né, sobre educação afrocêntrica e educação antirracista. A gente já fez essa live há um tempo atrás aqui, ó. Só que a gente botou educação afrocentrada versus educação antirracista. E hoje a gente disse por que não antirracista, né? Por que afrocêntrica e não antirracista? E aí a gente também no final dessa live vai ter novidades para vocês. Porque uma live não dá conta, né, gente? Uma live não dá conta de uma perspectiva complexa, ampla, que é para a autonomia do nosso povo. Boa noite, Jonatas, nosso parceiro, um educador também que atua aí com uma perspectiva pedagógica epistemológica afrocêntrica. Esse aí, depois da travessia, sigam Jonatas. Boa noite, professor, escritor Josevaldo Santiago, também outro escritor nosso que tem atuado também com perspectiva pedagógica afrocêntrica, viu? Eu tô dizendo. E vamos lá, ao som de Opanigé. Já chamou todo mundo? A Diviníssima já chegou, tá por aqui, ó. Thaisa Ferreira, escritora, professora. Eles podem tentar. Minha amiga, minha irmã, minha parceira de construção aí da primeira e segunda conferência do Dia da Mulher Africana. E semana que vem a gente vai receber outra, que vocês nem imaginam. Vamos chamar a Thaisa, parar de conversa, de papo furado, minha gente. A gente quer meter fogo no parquinho. Que pressão, né, gente? Cadê você, Thaisa? Lele, cadê? Quase que eu te bloqueio, viu, minha irmã? Bora, porque... Thaisa é babado. Gente, você sabia que eu tô sem saber como é que eu chamo Thaisa? E aí, meu amor? Boa noite, seja bem-vinda! Boa noite, boa noite, boa noite.
Ela veio toda trabalhada no batom. Claro, minha filha não tem uma oportunidade de usar batom porque vivo de máscara, né? Aí, quando aparece a oportunidade, eu coloco logo um batom. Aqui eu boto batom, depois eu fico com raiva, porque os batons é tudo mate, da época que eu era blogueirinha de cabelo. E aí os batom tudo mate, minha filha. Pra você usar o batom só 1 hora, 2 horas e depois pra tirar. Eu não tenho demaquilante. O bicho pega. Eu fico Dá de presente. Vou te dar um de presente. isso, né? Você não tem mais esse Já tô problema. aqui com o meu roteiro. O negócio é sério. Cadê seu roteiro, Thaisa Ferreira? O seu roteiro tá aí? O negócio, ó, o roteiro dela é um caderno, viu, rapaz? Porque é um caderno enorme o roteiro dela, porque essa daí são as madrugadas escrevendo. Em breve sairá o livro dela, dessa grossura, ó, sobre a educação afrocêntrica. Eu tô brincando, mas tô falando sério. Ah, vocês estão pensando que a gente tá boiando? Ah, pô, vocês não sabem de nada. A Dani, minha irmã maravilhosa, seja bem-vinda, boa noite. Ana. Então, o Cajinifang candando. E cá, por que eu que vou traduzir? Eu não entendi. Peça pra Thaisa. Thaisa é a convidada. Passei tão rápido, eu não consigo nem, não tô conseguindo voltar. Ele escreveu Mukaji Nifange candando. Esposa ou irmã? Esposa e irmã. Abraço. Mas eu tinha que escrever não, abraços, viu? Abraços, tinha que ser natural. A gente vai deixar passar hoje, porque é muito emocionante. Vamos deixar passar. Vamos deixar passar. Elas fazem o roteiro dela, claro, óbvio, porque o negócio é sério. A gente veio falar sério. Gente, falando sério agora. Vamos abrir essa live. Eu e Thaisa Ferreira, tá aqui gravado no IGTV, tá? Lá naquele triângulozinho que fica ali em cima das coisas aí do Instagram. Uma live, educação afrocentrada versus educação antirracista. Nós fizemos essa live já, tá? Vocês podem ir lá ver o que foi que a gente conversou, o que foi que a gente abordou. De lá para cá, nós aprendemos muito já, escrevemos, pesquisamos, construímos bastante, né? Tendo como base essa perspectiva epistemológica, mas, acima de tudo, uma perspectiva de vida, que é o que defende o professor Molefe Ketchachante. E aí, eu e a Thaisa estamos dedicadas e debruçadas, né, a trazer e defender essa perspectiva, essa epistemologia, que já vimos estudando e praticando há anos. Não descobrimos ontem. Isso é muito importante que a gente demarque isso, certo? Na era das redes sociais, em que as pessoas escrevem uma coisa, descobrem um termo e no outro dia ela já está usando o termo à torta e à direita, sem nem saber de onde veio nem o que é, né? Então é preciso que a gente tenha responsabilidade com as nossas coisas para limitar a gente branca, né, minha gente? Então estou recebendo aqui a digníssima, muito competente, maravilhosa escritora, professora, mãe de Zion, Thaisa Ferreira. E aí vou pedir para que Thaisa primeiro se apresente e depois a gente vai meter o pau no nosso roteiro. Vamos lá, meu amor. É isso, né? Eu sou essa pessoa aí, um pouco dessa pessoa que ela apresentou. Eu sou professora na Rede Municipal de Salvador e há mais ou menos de forma assim, entendendo, né, teoricamente, tem 4 anos que eu tenho estudado sobre esse assunto. Em verdade, as crianças na escola me levam para esse caminho, né, de procurar entender o que é necessário e importante para poder as minhas crianças elas terem uma construção diferente em relação a quem elas são. Então, eu começo a buscar, procurar saber mais informações. Faço um curso de educação em base africana a partir do programa de estudos Umbutu. E dali eu vim entender que muito da prática que eu exercia, né, tinha um sentido e tinha
uma localização, né? E a partir dali, desse curso, eu começo a pesquisar mais e mais e mais e colocar cada vez mais em prática essa perspectiva de educação, que é a perspectiva de educação que eu me encontrei, né? De entender que é isso que eu quero, né, trazer para a minha vida, não só para a sala de aula, mas para a minha vida, para a educação do meu filho, ou dos próximos filhos que eu tiver. Caso, né, venham, mas de entender que essa é uma perspectiva que realmente eu me encontro, Paris, né? já vai estar muito mais velho, né? É verdade, já está com 6, né? Daqui até as gêmeas chegarem. Adianta, né, você aí, por favor. Então é isso, né? É a sala de aula, na verdade, da educação básica. Eu já trabalhei em vários campos da educação, mas é a sala de aula da educação básica em Salvador que vai fazer com que eu busque, né, uma perspectiva de educação que realmente possa traduzir o que eu quero construir com as crianças. E aí eu conheço o grupo de estudos, Umbutu, o programa de estudos Umbutu, e dali para cá eu venho fortalecendo esse conhecimento, buscando ler, buscando entender melhor, ainda com algumas dúvidas e alguns questionamentos, né? Porque para a gente também são muitas informações para a gente se apropriar, mas buscando, né? Sempre buscando aí. E é isso. E o resto vocês podem ir lá na minha página, que também tem quem eu sou, e podem me perguntar por aí, pelos lugares, que vocês vão saber mais quem eu sou. É isso. Por favor, deixem de preguiça, deixem de querer as coisas muito mastigadinho e pronto, viu? Vocês vão lá, vocês pesquisem, vocês investiguem o que a Preta anda fazendo, porque isso é muito importante, inclusive, para o apoio, o fortalecimento do trabalho que ela vem fazendo de graça nessa, né, rede social, por favor. Bom, para quem não me conhece, eu sou Nini Kemanai, ó, e também sou pedagoga de formação, porque a gente vai receber aí os seguidores, né, de Thaisa Ferreira, para me conhecerem, pode não me conhecer, né? Então, também já venho fazendo trabalho desde sempre. Desde que eu entrei na faculdade, eu consegui trabalhar em sala de aula. No segundo ano da faculdade, eu já estava regente, né, na sala de aula. E as minhas paixões sempre foram literatura. Minha paixão sempre foi literatura. Então, por isso que eu foco em literatura, mas faço muitas outras coisas, né? Dentro desse campo da educação e de práticas pedagógicas. Então, eu foquei na literatura, eu fui pesquisar literaturas. As minhas crianças, as crianças que estudavam comigo, sempre me sinalizavam a literatura que tocava elas, que atravessava elas positivamente ou não. E foi assim que eu me tornei uma pesquisadora dessa literatura, né? Foi vendo a reação das minhas crianças. Era quando elas choravam, era quando o olho brilhava, era quando elas mudavam de atitude, mudavam de comportamento comigo, com os colegas. Então eu começava a analisar aquelas narrativas dentro do que eu estava estudando sobre questões raciais, né? E descubro a afrocentricidade lá em 2015, meados de 2015, eu descubro a afrocentricidade, né? E passei a estudar sobre a afrocentricidade, essa perspectiva, o que é que significava e tal. E fui percebendo que as práticas pedagógicas que eu possuía, que eu tinha, né, condizia com os princípios afrocêntricos, né? Então, e aí eu fui entendendo que era possível, então, a gente ter uma educação afrocêntrica, mas a gente não tem ainda, né? Mas, enfim, o que me motivava eram os princípios defendidos pela afrocentricidade, sem eu nem saber que esses princípios estavam compilados e sistematizados por alguém, né? A mesma coisa a literatura. E aí, com o tempo, eu fui estudando, entendendo, mudando muita coisa, o que eu pensava antes e o que eu penso hoje, e estou focada hoje muito em tudo. A contação de história na perspectiva afrocêntrica, né? E também como eu penso a educação e a minha própria vida. Então, eu tomei, como o Molef Ketchachante defende como perspectiva de vida, eu venho tentando colocar essa perspectiva também na minha vida pessoal, subjetiva, ok? Então, eu e Thaisa, nós fizemos um roteirozinho
né? Como a chamada é por que educação afrocêntrica ou afrocentrada? Você está com o livro da Nadove, Thay? Deixa aí do lado para a gente mostrar. Pronto. Como é porque uma e não outra, eu quero já dizer para vocês o seguinte. Aqui nós vamos falar de escolha política, certo? Escolha política pessoal. Não vamos aqui, não estamos falando sobre o certo ou errado. A gente quer que se entenda, porque há muita confusão, né? E por mais que a gente esteja o tempo todo, todos os dias, em nossas páginas, em nossas redes sociais, falando que a nossa perspectiva é afrocêntrica, as pessoas ainda, né, direcionam para a gente uma perspectiva que a gente não abraça, que é o antirracismo, logo a educação antirracista. Né? Então as pessoas parecem que fazem, né, ouvido de mercador não sei o quê, e taca lá uma educação antirracista em tudo que você falou de África, a pessoa taca a educação antirracista e você tem que explicar e reexplicar e reexplicar. Né? E tem sido cansativo isso bastante. Né? Então nós vamos falar primeiro sobre o antirracismo. E aí, para a gente falar de antirracismo, a gente vai falar um pouquinho sobre racismo. Eu quero dizer logo para vocês, que vocês podem mandar perguntas. Aí eu vou tentar acompanhar do computador também, mas não sei se eu consigo, né? Mas aí vocês mandam a pergunta na interrogaçãozinha aí, se tiver para vocês, tá? E aí já peço um pouquinho de paciência para poder a gente conseguir acompanhar aqui os comentários. Qualquer coisa eu escolho alguém aí para ser moderador e ficar acompanhando os comentários. Jonatas, se Jonatas for ficar aí a live toda, eu vou colocar ele para ajudar aí a gente. Ó, ao vivo eu já tô faltando, nem saber. Então, minha irmã, vamos lá. Então eu quero que a gente e aí eu quero que vocês dialoguem com a gente, tá? Ajudem a gente a construir o pensamento. Tem muita gente boa aqui, tem muita gente nossa trupe, a Niurace está aqui também, maravilhosa, nossa irmã, benção irmã. Então, ajudem a gente aí também a construir essas reflexões, tá certo? Thaisa, então fala pra gente, Thaís, eu vou ficar jogando para a Thaisa, viu, gente? Ela é a convidada, tem que falar ela. Thaís, eu quero que você fale um pouquinho sobre racismo primeiro, tá? Gente, pode ser tudo óbvio, mas essa live vai ficar gravada. Então, sabe lá Deus depois quem vai assistir, que pode estar viajando achando que racismo é... chamei você de cabelo duro e pronto. Então, se eu parar de chamar de cabelo duro, não é mais racista e pronto. Então, não é bem isso. A gente vai tratar a coisa no âmbito complexo, profundo, radical e estrutural. Ok? Então, Thaisa, fala pra gente aí o que é que você entende como racismo, Thaisa? Vou tentar ajudar assim. Assim, né? O que a gente vem a partir das leituras, a partir das vivências mesmo, né? A gente vem entendendo, e aí eu falo a gente, porque eu sei que não sou só eu, né? Sou eu, você e muita gente que está aqui assistindo essa live, entendendo o racismo como um sistema, né? Um sistema que ele não é um sistema que nasce na escravidão, como muita gente pensa, como muita gente afirma, né? Se a gente vai lá em Carlos Mu, em Diop, a gente vai ver que isso é uma estrutura muito mais antiga, né? O próprio Carlos Mu, na pandemia, fez uma live sobre isso, explicou muito bem do quanto esse é um sistema estruturado há mais de 6.000 anos. Então, não é algo que surge ali há 500 anos atrás, é algo que tem uma raiz muito mais antiga, muito mais estruturada e que se reinventa a cada momento. Acho que esse termo é um termo muito importante para a gente entender, né, quando se fala de estrutura, o que é que a gente está querendo dizer. Porque algumas ações elas existem e elas fazem tensionamento, mas quando a gente pensa em estrutura, a gente vai entender por que a gente fala de se reinventar. Porque são 6.000 anos que ele está aí. E aí a gente pode saber que vai ter mais 6.000 anos e ele vai continuar aí. Porque se fosse para ele já ter acabado, ele já tinha acabado. Porque essa luta e essa construção, ela não é algo que foi descoberto, né, no século XX. É algo que já vem
há muito tempo as pessoas fazendo as suas lutas. Então, o racismo ele é um sistema que ele está posto, ele está instalado, ele já está aí há milênios, e em que não é apenas sobre algo da subjetividade, né? Não é apenas sobre meu cabelo, sobre o meu nariz, sobre a minha cor da minha pele. É sobre isso também. Mas é, sobretudo, sobre acesso num contexto muito maior, né, do que a subjetividade. É, sobretudo, de você pensar mesmo a alocação dos sujeitos, né? De você designar e desumanizar esses sujeitos em várias dimensões. Na dimensão da produção científica, na dimensão da economia, na dimensão da sua espiritualidade, na dimensão de tudo que vocês imaginarem, né? Então, ele é um sistema e como... Eu não esqueci agora quem é a pessoa que fala, depois quando você pegar a bola, você diz. Que fala sobre os tentáculos, né? Um povo com vários tentáculos. Então, ele é exatamente isso. Ele tem várias dimensões e ele vai se reestruturar e se reinventar e utilizar, inclusive, das nossas subjetividades para se manter, né? Então, eu vou passar a bola para você agora, porque você gosta dessa parte. Olha, rapaz, que essa piscina tá demais. Então, né? Então, se como estrutura, nós vamos pensar, então, que para além das subjetividades, o racismo, ele opera impedindo que as pessoas estudem, trabalhem e até saiam de suas casas, né? Então, ele estrutura a sua vida. De 0 a 1000. Ele estrutura tudo na sua vida. O racismo estrutura tudo. O racismo estrutura o capitalismo. O racismo estrutura a economia, né? O racismo está por trás de toda a engrenagem. É ele que está movendo tudo. Então, eu estou cansada dessa história de antirracismo. Olha, gente, que maravilha! E alguém, inclusive, comentou aqui que não tinha nem roupa para estar na mesma live que a Anny Urace, viu? Imagine. Menino. E aí, então, entendam que o racismo ele vai definir o cabelo que você quer usar, a pessoa com quem você vai casar, aonde e como você vai gastar o seu dinheiro, né? Aonde e como você vai morar. E aí, ele está tão visível quanto invisível, né? Ele está abstrato, mas ele também está concreto. E o mais velho, Carlos Mu, eu vou durante a semana, gente, eu vou trazer pontos dessa live pra gente estar postando. E eu vou trazer pontos da live de Carlos Mu para vocês entenderem, né, a radicalidade da coisa. E aí, o que acontece? Azendiane e fala dos monstros que eu acho que nos vai tentar, mas enfim, piada interna, vamos passar. A Zengera, isso mesmo, cara. E aí, o que acontece? O Carlos Mu, ele vai fazer uma live esse ano passado, ou foi ano atrasado, se não me engano, que está no Facebook, no perfil da editora Nandiala. E aí ele vai falar pra gente, né, como que hoje a gente está pensando uma luta antirracista, que eu costumo dizer que não existe luta antirracista no Brasil. E aí ele vai dizer pra gente que o patamar hoje, né, da manutenção do racismo já está em um nível acima do que a gente está achando, né? Do que a gente está pensando, das subjetividades, do cabelo, do turbante, da roupa, do brinco, né? Da boneca. Ó, já passou, né? O racismo hoje ele já está operando a nível transcendental, né? Tecnológico no nível em que o próprio Carlos Mu diz que já existe nos Estados Unidos uma operação para que futuramente não existam mais policiais humanos, e sim robôs, né? Robôs, onde esses robôs vão estar programados para matar as mesmas pessoas que os policiais humanos estão matando hoje, né? E aí, Thaisa me lembrou de uma coisa quando a gente estava fazendo o nosso roteiro, que isso já está, inclusive, muito próximo de nós, que é o reconhecimento facial. E a gente teve, inclusive foi nos Estados Unidos, não foi? Que um conhecido foi confundido a partir do reconhecimento facial e foi preso. Acho que aquele ator que fez o Wakanda, não foi? Alguma coisa assim, foi confundido com
Eu não sei se ele chegou a ser preso, mas ele foi confundido. Mas já teve gente que foi confundida e foi presa. Inclusive aqui no Brasil. Então, isso aí já é... aí a gente vai dizer assim, olha o que Carlos Mu falou, olha aqui, sacou? E aí a gente está ainda... Aí ele diz pra gente, ele dá um soco na nossa jugular. Porque ele diz assim pra gente, ó, enquanto vocês ainda estão falando de cabelo, os Estados Unidos já estão lá preparando as armas robóticas deles, porque amanhã nenhum branco vai ser mais acusado. Quem vai estar matando é o robô. Olha o nível de sofisticação do racismo. Sacou? Vamos ver aqui, não existe em lugar nenhum essa luta antirracista. E é cruel ter gente negra falando de antirracismo. O povo pedindo para mudar algumas palavras como se isso fosse resolver a vida dos afrodescendentes. Minha cara, quem é que tá comentando isso aqui? Rapaz, esse povo viu nosso roteiro, viu? Ai, 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 ui, ui, ui. Chegou aqui Calu, nossa fangue, Calu. Tanako Mumbundo. Tanako Mumbundo. Então é isso. Então, pensando, gente, olha só, se você tem algo que é estrutural, aqui a Aninha comentou. Jordan, reconhecido pela polícia do Ceará. A Aninha botou aqui um exemplo também. Jordan, reconhecido pela polícia do Ceará, até que, enfim, meninas, vocês estão de parabéns. Então, se é estrutural... A gente sabe que tem todos esses... Ó, gente, calma, tá? Respira fundo. A gente sabe que tem todos esses âmbitos, que é importante falar do cabelo, que é importante... A gente tá aqui de turbante, a gente usa roupas tecidos africanos, a gente compra boneca preta. Tudo isso é importante. Ok, massa. Guarda, segura, que a gente não tá dizendo que não é. Ó, nosso nome na Medina, certo? Então, vamos lá. Só que isso é estrutural, ok? Está definindo as nossas vidas. Vocês precisam ter noção disso. Durante gerações, gerações e gerações. E aí, o que seria, então, uma luta contra isso? O que é estrutural e define a sua vida? O que seria lutar contra o que é estrutural? Quais seriam, então, práticas para atingir o que é estrutural? Vá, Thaisa. Então, vai ficar gravado assim, o Décio. A gente vai falar algumas coisas aqui, não a partir do que a gente pensa, né? A partir do que as pessoas que se colocam nessa identidade de luta, o que as pessoas dizem, que é fazer isso, né? As pessoas que se dizem, que se identificam a partir desse lugar do antirracismo, elas colocam algumas das coisas que a gente vai falar como um elemento que vai romper com a estrutura eurocêntrica, que vai romper com toda a modernidade, que vai romper com toda essa lógica estruturante. É o que as pessoas dizem. Então, se vocês, inclusive, procurarem no Instagram, vocês vão encontrar pessoas que falam isso, vocês vão encontrar livros que dizem isso. Não é Thaís e Nini que está dizendo, a gente está partindo do olhar das pessoas que falam que constroem uma luta antirracista para poder dizer o que elas dizem que vai realmente, de fato, acabar com o racismo. Então, a gente está partindo do que as pessoas que fazem essa luta falam que são os elementos que elas entendem que vai mudar, tá? Então, o primeiro aspecto que a gente traz aqui é o aspecto que a Xê Cassib falou. Retirar do vocabulário termos. A gente sabe que linguagem é poder. Tá baixo? Então, peraí que eu vou tirar aqui para ver se... Eu tô anotando aqui, gente, comentários, tá? Jonathan, a gente diga se ficou melhor o áudio sem o fone, tá? A gente sabe que a linguagem é poder, que a língua é muito importante, que os termos são muito importantes. Né? A gente, inclusive, a partir do curso de Chagulia, a gente sabe da importância dos termos, da autonomeação, da autodeterminação. Então, a gente entende que a linguagem ela é importante. Mas o que a gente traz para o diálogo da forma como a gente vê essa discussão dos termos, de retirar do vocabulário determinados termos que são entendidos como racistas. Essa retirada do termo
o termo, ela permite-se enxergar a humanidade e a potencialidade das pessoas pretas. Apenas retirar o termo do seu vocabulário, do seu dia a dia. Eu vejo minha avó lá falando, infelizmente eu não tenho mais a voz, né? Mas eu estou dando um exemplo que é muito fácil das pessoas entenderem. Eu vejo minha avó falando, o criado mudo. Vó, não fala isso, que isso é racista. Beleza. Minha avó, eu vou explicar, minha avó vai entender, tudo bem. Aí um chefe, uma empresa, vai lá e coloca uma normativa na empresa, que tem um documento, que nada mais pode ter termos termo racista. O fato de se colocar essa prática vai fazer, de fato, com que esse dono dessa empresa ele altere a concepção dele sobre a humanidade das pessoas pretas? Ou é apenas uma ação pontual? Porque lembre-se que a gente está falando sobre estrutura, né? Romper com a estrutura, romper com todo um sistema. Então, a gente está querendo trazer para vocês até que ponto essa retirada de termos, ela transforma a consciência. Ela transforma a consciência e ela implica em alterações concretas na forma como a pessoa preta, nessa sociedade, né, ela é de fato lida, sentida e ela pode viver. Então, muitas vezes a gente vai ver uma luta muito centrada nesses termos, porque não pode falar de jeito nenhum, porque isso, porque aquilo. Mas até que ponto essa retirada, ela de fato alcança essa estrutura? Até que ponto essa retirada, por exemplo, nos cursos, na escola, nos diversos lugares em que a linguagem é um elemento importante, um elemento de poder. Até que ponto isso, de fato, transforma a consciência e essa transformação de consciência, ela alcança a estrutura. Então, esse é um questionamento que a gente traz para a reflexão. Não é que não seja importante. A linguagem é importante, ela é essencial. Mas, da forma como essa discussão tem sido trazida, né, até que ponto ela de fato está implicando nessa humanização desse sujeito preto? Até que ponto ela, de fato, está impactando em elementos que, de fato, são centrais e que, de fato, transformariam esse lugar que eu, como pessoa preta, ou meu filho, como criança preta, ou as gêmeas de Nini, quando elas nascerem como meninas pretas. De que forma essa humanidade, ela, de fato, está sendo considerada, né? Então, é um dos elementos que a gente traz aqui a partir de algo que a gente conversou e de algo que também a Asha trouxe aqui para a conversa com a gente. Isso. Eu queria só um detalhezinho, porque você foi perfeita, e aí eu vou ler os comentários. E é o seguinte, quando a gente diz, quando a gente está falando sobre, né, atacar a estrutura, a gente entende isso, né, como uma luta antirracista, como um antirracismo. Qualquer outra coisa que a gente esteja fazendo que desagrade o racismo, não significa, né, que ele está sendo atingido em sua estrutura, a ponto da gente derrubar. Porque a gente acha que Então, se todas as pessoas do mundo pararem de usar, nunca mais usar, nem brancos nem pretos, esse vocabulário, o racismo acaba. Não. E nem junto, nem unido a todas as outras coisas que a gente vai falar aqui, que o povo anda dizendo que é luta antirracista, tá? Nem se unir com tudo, não ataca a estrutura e a gente vai trazer provas reais disso, ok? Então, isso pode ser uma... Eu me fugiu agora a palavra que a gente falou na reunião, Thaisa, mas assim, não é luta antirracista, não é antirracismo. A não ser que vocês estejam entendendo o antirracismo só como uma palavrinha que você colocou para se posicionar que você não é a favor, você é contra o racismo, você não... Mas aí você esvazia o que é o racismo, gente, sabe? A gente não pode esvaziar o que é o racismo, porque o racismo é algo muito sério. A gente está falando sobre assassinato, sobre mortes de pessoas, desde o seu âmbito psicológico, subjetivo, espiritual, até a sua própria vida, certo? Então, vou ler os comentários, e aí é isso que a gente está dizendo aqui, os equívocos de chamar essas ações que são positivas de luta antirracista. Ok?
A Xê vai falar que, então, enquanto eu estava fazendo o questionamento sobre, então, o que seria lutar contra essa estrutura, ela vem dizendo que seria a gente ter poder. Opa! Vai ter uma armadilha e a gente vai falar. Ter poder econômico, militar, político, enquanto raça. Olha que coisa importante. Porque está se falando de poder dentro da luta antirracista? Está falando de poder, mas qual poder, né? E aí o que achei, eu não sei se é ele ou ela, aliás, eu acho que é ela, que até apareceu um negócio de uma foto aqui nesse instante, parece que é uma mulher. Então, olha o que ela vem falando, né? De poder econômico, militar e político enquanto raça, tá? Marcus Garvey, raça primeiro. Tá? Escrever Vivências Pretas vai falar que é vir com uma outra estrutura. Massa. Eu acho que sim também, né? Vir com uma outra estrutura, que é o que, em certa ordem, a afrocienticidade vai falar. O foco, onde você vai focar, né? Esse vir com outra estrutura precisa estar dialogando com o que Xê disse, enquanto raça. Você vai construir uma estrutura a partir de quê? De que pensamento? De que epistemologia? De que perspectiva? A gente precisa pensar nisso. Senão, não adianta. O racismo coopta. E a gente vai provar isso. A Afroinfância comenta que a sensação é de que estamos engateando, né? Quando focamos em um só ponto, aspecto de nossas vidas. Quando a gente estava, né, falando sobre as questões objetivas. Shirley de Quintal vai comentar. Eles dizem que hoje em dia não se pode falar mais nada, que a gente se ofende, que é tudo mimimi, enfim, né? E as reações dos racistas. Aginas Pretas Classificados fala que a transformação de consciência é a reparação pelos crimes de escravidão. Acho que a palavra também bastante coerente é essa, reparação, né? Reparação e equidade. Não resolve nada, né? Impedir que as pessoas falem esses termos, a gente está falando dos vocabulários. E Xê vai falar novamente que as pessoas pretas, mesmo para se associarem à branquitude, confundem os pretos como se esse caso da palavra, da lei, eu não entendi, fosse tirar os afrocentrados da situação bizarra. Como se isso fosse tirar a gente da nossa situação bizarra, né? Não tira nada. Enfim, não tira, a gente continua nessa situação aí. Então, beleza. Esse é o primeiro ponto de que está se falando, né, sobre luta antirracista. Ok? E a gente já provou que não afeta a estrutura. Thaisa falou aqui muito bem. Esse chefe aí, esse dono da multinacional, o dono da escola, sabe? O delegado, o juiz, ele pode ter lá as palavras maravilhosas, né? Mas ele vai continuar olhando você como um preto, né? Que merece estar no seu lugar. A empregada dele, ele vai continuar tendo uma pessoa que trabalha na casa dele, que ele vai tratar como uma empregada, como uma subalterna, tem que ser preta, né? Ele vai continuar subjetificando, objetificando, hipersexualizando as mulheres pretas, enfim. Todas essas questões aí que não atingem, né? Que não atingem a consciência. E eu acho que vai além da consciência, tá, gente? A gente vai falar de uma coisa aqui bem... Porque vai além da consciência. Porque branco também tem ancestralidade, e essa ancestralidade também opera para a manutenção do racismo, ok? Vamos lá, então, o próximo ponto, minha irmã. Estética. Olha só o cabelo dela, o turbante dela. Ela é antirracista porque ela usa o cabelo facinho natural. Movimento do cabelo crespo natural, Brasil, Salvador, começa nos Estados Unidos, né? Só que os Estados Unidos é outra parada, né, gente? Então, a gente tem um boom aqui lá 2014, 2015, e eu faço parte desse movimento, crio um coletivo com algumas irmãs, Bicho Cacheado, né? Começa a fazer encontros de mulheres aqui em Salvador, onde a gente lota a Praça Teresa Batista do Pelourinho para falar de estética, de cabelo, de tudo mais, só que nosso caminho é um pouquinho diferente do dos outros, né? Aí vai vir Crespa Geral, vai vir Marcha do Empoderamento Crespo, né? Que inclusive a marcha, a passeata, sei lá, de São Paulo, foi uma mulher branca de cabelo cacheado que estava à frente, né? E que rolou treta dessa mulher branca com a mulher preta de Salvador na hora da construção da marcha do empoderamento do cabelo crespo. Eu falo porque eu tenho língua presa, né? Então vamos falar de estética que depois eu vou falar das tretas.
A cara de Thaisa. Thaisa, você disse que ia me ajudar a me comportar. Estou tentando, mas é difícil. Bom, quando a gente fala de técnicas, a gente sabe o quanto é importante, né? Eu fui uma criança que eu acho que com 10 anos de idade, eu já tinha meu cabelo trabalhado com química. E não era porque minha mãe era responsável, nem nada disso. Ela achava que ela estava fazendo o melhor para me deixar confortável, porque, de fato, o preconceito, né, atravessa a gente desde muito criança. Então, em determinado momento, era a época, o permanente afro, era a moda. Então, né, o cabelo foi. E aí passa, quando a gente vem aos poucos, nesse contexto de redescoberta do cabelo, e todo mundo fala da importância do cabelo. Se a gente olhar, por exemplo, para a literatura, a gente vai ver que o cabelo, se for olhar, é um dos temas que mais tem literatura preta hoje, é sobre cabelo, né? Um dos temas que mais tem. Porque o cabelo, de fato, é uma coisa importante, é uma das primeiras coisas que afetam uma criança preta, é de fato o cabelo. Tanto meninos quanto meninas, não só meninas, porque muitos meninos, homens, né, não se permitem, por exemplo, ter um cabelo black. E, não, eu gosto da máquina zero. Mas por que gosta dessa máquina zero? Não, eu gosto. Não é um gosto subjetivo, comum e tal. Né? É um gosto que ele é construído a partir de determinado lugar, de determinada forma como a sociedade vai construindo o que é ser um homem preto. O que é ser um homem preto para poder você não ter um determinado viés de você virar um algo muito mais rápido. Né? Então, tem toda uma construção que a gente sabe que homens e mulheres passam pelo cabelo. E quando a gente tem esse boom da estética, né, de eu me amo, eu sou preta, eu gosto do meu cabelo, eu gosto da minha pele, eu gosto do meu nariz, vou usar batom de qualquer cor, porque não tem, que a gente sabe que tem a fase também do esse batom não combina com você, né? Tudo isso é muito importante, porque é nossa subjetividade, é quem nós somos, né? Há mais de 17 anos atrás, quando eu redescobri meu cabelo, foi muito importante para mim, para poder eu me entender, né, quem eu era. Mas isso não é suficiente. Isso não é suficiente porque, apesar da subjetividade ela ser muito importante, se amar é algo muito importante. Nossas crianças terem essa referência é muito importante. Então, meu filho, por exemplo, ele nunca cortou o cabelo. O cabelo dele, ele tem 6 anos, o cabelo dele é um black enorme. Se alguém, uma vez, uma menina no supermercado pegou no cabelo dele e disse, não toque meu cabelo que eu não te autorizei. Faz parte do meu corpo, por que eu não você pegar? E aí a menina tomou um susto, uma menina branca, ela tomou um susto. E aí ele falou, você não pode pegar no cabelo da pessoa. Meu cabelo não pode pegar, então eu não te autorizei a pegar. Aí ela, porque eu achei bonito, você não pode pegar porque você achou bonito. Então ele é uma criança que ele entende, que ele sabe, que ele afirma o cabelo dele. Se alguém falar em cortar, ele já dá logo uma queimada. Ele é essa criança que não tem papas na língua. Mas isso é suficiente para Zion crescer um adulto que entenda e que saiba tudo sobre a vida dele, como pessoa preta, do povo dele, do que é a responsabilidade dele? Eu entendo que não. Né? A gente entende que não. Porque a gente entende que dentro do próprio sistema, dentro da própria estrutura, esse amar o seu cabelo, ele também vai ser utilizado a favor da própria estrutura. Né? A estrutura, ela vai pegar esse amor e ele vai integrar para a manutenção da própria estrutura. Né? Então, não é uma coisa à toa. Né? Não é uma coisa à toa. Cada dimensão nossa, a estrutura sempre na tentativa de se reinventar, ela vai sempre nos alcançar também a partir de alguma ação. Então, a estética ela é importante, ela é necessária. Às vezes, ela é um dos primeiros elementos que a gente trabalha na criança, principalmente com criança pequena. Né? É um elemento que a gente trabalha muito, mas ela não é suficiente para dar conta de tudo que a gente precisa para a construção. E se a gente se apega a pontos isolados como esse, achando que se amar é suficiente, na página 2, a gente cai. Na página 2. Porque você vai amar o seu cabelo, mas se você não tiver, lembrando daquele elemento, né? Consciência. Se você não tiver consciência política, se você não tiver entendimento
de quem você é, do porquê você é, de quais são as escolhas que você tem que fazer, não vai adiantar nada. Vai chegar ali, alguém vai te falar alguma coisa e vai te estruturar. Porque as pessoas sempre vão falar, as pessoas sempre vão fazer algo, as pessoas sempre vão atingir a subjetividade de alguma forma. E como é que as palavras, as coisas, as ações das pessoas não alcançam a nossa subjetividade? Quando a gente ultrapassa simplesmente esse elemento de eu me amo. Não é só eu me amo de fato. Mas esse elemento, como o Jonatas falou aqui, se ele tiver esvaziado, se ele tiver numa dimensão da estética pela estética, já era. Tudo isso que a gente vai usar como discurso, isso vai cair. Isso vai cair porque não tem consistência. Não tem elemento, não tem base. Então a gente precisa ultrapassar esse culto da estética pela estética. E, inclusive, uma estética que valoriza muito as mulheres, o cabelo das mulheres. Que muitas vezes não reflete sobre como os nossos meninos, nossos homens, nossos jovens, nossos mais velhos, são também atravessados pela questão da estética. De diversas formas. Desde pensando essa dimensão mesmo, vamos dizer, do cabelo, até uma dimensão mais profunda, com a perspectiva da hipersexualização e outros elementos que atravessam essa discussão. Então, eu já falei demais e vou passar para a Nini falar um pouco que eu vou beber água. A cara dela. Eu estou recebendo aqui colaborações. Colaborações do Mululi. Então, gente, muitos comentários. A galera aqui tá toda entendida. Todo mundo sabe como é que o racismo opera, como é que age, papapá. Todo mundo antenado, né? Vamos ler os comentários aqui. Sheila tá dizendo que é importante a gente atrelar o racismo à supremacia branca, né? A essa estrutura que a gente não está falando de pessoas individuais. Essas pessoas individuais, né? Cada uma se somando, vai mantendo, né? Essas pessoas brancas de hoje vai mantendo o que os seus ancestrais organizaram, né? Então é preciso que a gente... Ele não existe... Ela falou que falar de racismo como sujeito pessoal também não adianta, pois parece que racismo existe sem sujeito. Isso, parece que existe sem sujeito. Existe, a gente sabe que, né, as pessoas, enquanto sujeitos coletivos, operam, né? Porque, geralmente, as pessoas, quando a gente diz assim... Outro dia teve um texto, né? Um tempo atrás tinha um texto, quase todo branco é racista. Porque as pessoas querem dizer que todo homem é machista, mas quando a gente diz que todo branco é racista, aí não se está aceitando, porque tem os brancos aliados, né? Mas o nosso mais velho, que agora eu não lembro o nome, quem lembrar, a Ani Horácio deve estar aí, pode botar pra gente, já disse que os brancos, foi Malcolm X, os brancos podem até nos ajudar, eles podem até nos ajudar em algum momento, eles podem até nos dar força em algum momento, mas eles nunca estarão do nosso lado nas questões mais essenciais. Mais essenciais. Uma hora vai dar merda. Ele vai deixar escapar o racismo, né? Que está nele mesmo. Por que isso também? Porque não estuda branquitude, branqueamento. As pessoas brancas, elas não querem se ocupar de ensinar para os seus iguais, certo? Sobre racismo de fato, dentro da perspectiva de branquitude, né? Elas querem falar de racismo se metendo nas nossas coisas. E acha que isso vai dar a elas o selo de racista. Mas os próprios pretos estão saindo dando selo de antirracista para um monte de gente branca. Então, né? A gente que segura o rojão também. Físio vai falar que lembrou de Dove, falando sobre o conflito de culturas e dominação europeia. Eu estou por fora disso aí, né? Jonatas vai comentar que muita gente hoje associa poder a pretos no topo. Vamos voltar a falar desse negócio de poder um pouquinho depois. É um engano muito grande, por exemplo, esse topo é branco. A gente vai falar disso quando a gente for falar de ocupar espaços. Eu acho que cabe na irmã. Cabe nesse negócio de poder. Carol vai comentar que o movimento ele é legítimo, sim. E aí o que eu queria trazer quando eu estava brincando no negócio das tretas, né? É que eu estive por dentro desse negócio desse movimento, né? Enquanto produtora cultural.
né? A gente viu um boom de feiras pretas em Salvador. Isso também a gente vai falar quando a gente for falar de empreendedorismo empresariado preto, né? A gente viu um boom em Salvador 2015, 2016 de feiras pretas. Essas feiras, elas visavam, né, trazer a questão do movimento do dinheiro entre os pretos, né? Apoiar as pessoas pretas que estavam produzindo seus próprios produtos, vendendo, né, seus trabalhos manuais, tá? Ir para as feiras. E essas feiras eram cheias de representatividade, de coisas nossas. Roupas africanas, tecidos africanos, turbantes, eram brincos, artesanatos, joias, né? Feitas à mão por artesãs e artesãos. Artesãs e artesãos. Certo? Muito competentes, pessoas pretas que sempre estiveram na marginalidade, invisibilizados. Essas feiras bombaram aqui em Salvador, acho que em outros estados e cidades deviam ter também. E aí o meu grupo, o meu coletivo Vício Cacheado, a gente começou a entender isso que Carol tá falando, né? Não pode ser só cabelo. A gente teve até um slogan, de muita gente que entendia que não era só cabelo, de falar, não é só cabelo. Por quê? Porque a galera que tava discutindo a morte dos meninos pretos, né? A questão do racismo dentro da educação e tal, começava a atacar o movimento de cabelo crespo natural. Dizendo que era só cabelo, que era só glamour, não. E a gente começou a perceber que estava indo para esse lado sim, né? Começou e foi se configurando para esse lado. E aí, o que acontece? A gente se chamou a atenção, eu, Anne e Nanda, né? Que são as irmãs que montaram o Vício Cacheado, e depois eu cheguei, Anne, depois chegou eu e Nanda. E aí a gente fez assim, olha, como é que a gente vai? A gente precisa fortalecer as mulheres pretas. A gente tinha essa coisa ainda muito de fortalecer as mulheres pretas, apesar de que eu nunca fui feminista. E aí a gente tinha isso, vamos fazer feiras, a gente fazia encontros em que as mulheres ficavam conversando sobre cabelo, sobre produtos, sobre não sei o que. Aí começou a me dar uma agonia, me dar uma agonia. Por quê? Porque quando a gente se encontrava aqui a falar de cabelo e produto, as mulheres começavam a jogar suas dores, que estava relacionada, ligada aos cabelos. Mas aí vinha outras dores, vinha a dor de mãe, vinha a dor de filha, sabe? Vinha a dor da sua filha com o cabelo, né? Vinha a sua dor de não conseguir deixar o cabelo black e querer que a filha deixe o cabelo black. E aí a gente foi analisando isso de forma radical, profunda e complexa. Gente, a gente precisa ir além. O que foi que fizemos? Começamos a construir esses encontros no Pelourinho, na Praça Teresa Batista, onde a gente botava a Feira Preta e a gente botava palestras sobre o que é que isso tinha que significar para a gente para além de um fio de cabelo, né? Que não é só um fio, e esse fio guarda a memória genética, mas para além da gente ficar só no glamour. Então a gente fez diversos encontros, né? A gente contou com a participação de Negra Joe, inclusive, né? Contamos com um dos encontros com o show de Afro Joe, que é o filho de Negra Joe, que tem músicas maravilhosas, inclusive para crianças, né? Falando de forma muito positiva para a mulher, sobre a mulher preta e sobre o nosso povo. Né? O Afro Joe tem músicas maravilhosas e as pessoas não conhecem. As pessoas não conhecem. Ele tem músicas nessa perspectiva de raça primeiro, sacou? E aí a gente foi fazendo isso, né? Então a gente convidava as meninas para participarem, para venderem seus produtos, né? Então a gente fortalecia com a questão do dinheiro gerado e circulando na mão dessas mulheres pretas, tá? A gente não focamos apenas na questão da estética. Mas aí o que foi que aconteceu? Aconteceu que a gente começou a dizer que a gente não ia mais usar os produtos das marcas. A gente não ia mais usar os produtos. O que foi que começamos a fazer? Resgatar as receitinhas da avó. Quem fez parte do movimento sabe. Começamos a resgatar as receitinhas da avó. Óleo de coco, óleo de oliva, era abacate, era café, até banana. O povo fazia massagem até com banana para picar com o cabelo. Era cada invenção. Mas tudo isso para dizer assim, Dove, eu não compro mais de você. Sala online, Colene, não sei o que, papapá. Colene até que, coitadinha, tá até marginalizada, né, a comparar. Mas aí o que é que acontece, gente? Vamos lá. Antirracismo! Vamos acabar com a estrutura, vamos acabar com o racismo, porque agora
Aí vem a Sala Online, minha gente, lança um produto para mulheres de cabelo crespo e a gente preta, e papai, pepepe, pupupu. Não só a Sala Online, mas a Sala Online é o que faz mais sucesso. E para quem não sabe, eu vou contar agora. A Sala Online fez uma casa tipo reality show BBB, onde ela convidou várias blogueirinhas de sucesso para passarem dias dentro dessa casa, e essa casa ficava sendo vigiada e as meninas ficavam compartilhando o que vivia dentro da casa com relação ao cabelo e fazendo propaganda dos produtos da Sala Online. A única preta, e eu estou falando de cor de pele, não estou falando de subjetividade de identidade, estou falando de cor de pele. A única preta da cor do carvão era uma só. Apenas uma preta. Todas as outras eram de pele com menos melanina, amarela e brancas de cabelo cacheado, né? E aí essas meninas viraram um boom de referência, viraram um boom disso tudo, fazendo propagandas para essas empresas. Aí agora a gente vai procurar saber quem é o dono da empresa. Vamos lá na sede da empresa para ver quem está varrendo o chão, para ver quem é que demite quem contrata, quem é que está sendo humilhado lá dentro todos os dias. Cadê a luta antirracista com o cabelo? Vocês entendem, gente? A mesma coisa, e isso vai ser para tudo. O dread, que os brancos começam a botar dread para dizer que é antirracista. É o turbante que elas começam a desfilar, e aí o turbante vira moda porque elas começam a desfilar. É a roupa de tecido africano que os brancos começam a usar, aí vira bonitinho, vira moda, vira lindo, vira o boom. E aí os brancos, o que é que os brancos fazem? Eles sempre operam no poder. No poder de que eles precisam ser donos daquilo que constrói, que opera, que comanda e que domina. Então, eles vão ser os donos, inclusive, das fábricas que estão, as fábricas de tecido que estão construindo os tecidos africanos e os conjuntos africanos, que aqui em Salvador mesmo tem uma loja na Feira de São Joaquim, que o branco, que é o dono, amor, eu preciso colocar no celular para carregar, já usou aqui. A gente foi comprar tecido africano, a gente viu que era muito barato, muito barato. Gente, tá muito barato. Eu compro na mão do meu amigo nigeriano, bem mais caro. E aí eu fui comprar uma roupa de candomblé, né? Fui comprar uma roupa de ração. E aí eu fui olhando, aí a gente fomos lá em cima, eu e meu esposo pegamos a roupa de ração que estava na promoção, eu precisava urgentemente. Feira de São Joaquim, todas essas lojas, os donos são brancos, aí não tem, né? A gente não tem escolha. E aí, quando a gente desce, a gente pergunta, nossa, tá tão barato esse tecido, não sei o quê, não sei o quê. Ele aí vira pra gente com o maior orgulho, né? Ele bate no peito, eu tenho uma fábrica que eu construo essas roupas, que eu faço os modelos, os conjuntos. Eu tenho uma fábrica, por dia, são mais de 1000 peças que saem da minha fábrica. Eu olhei pra cadeira que deu vontade de vomitar na cara, né? Quem tá trabalhando? Vai lá na fábrica para tu ver quem tá lá produzindo as 1000 peças por dia. O dono, bonitinho, lindinho, tá lá na Feira de São Joaquim, vendendo mais barato. Aí ele ainda disse assim, para você ter ideia, o africano vinha aqui comprar na minha mão. Sacou? Então, gente, terceira coisa que a gente falou. Vocês estão dizendo aí que isso é luta antirracista? Isso não é luta antirracista. Vocês não estão afetando em nada o racismo. O racismo tá dando risada da cara de vocês. Risadinha. A mesma coisa, a gente vai falar de brinquedos, de bonecos, de jogos. Tá tudo dentro do mesmo pacote. Mas a gente vai falar disso quando a gente falar de educação, né, irmã? Se eu não me engano. Os bonecos, os brinquedinhos, os joguinhos. Ok, beleza. Tem comentários porque eu tava falando, não coisei os comentários, porque eu tô aqui no computador. Eu pego os comentários. Eu pego os comentários e colo para depois ler. Tem alguns comentários de Sheila. E ela falou, né, dos brancos como aliados desde a abolição. E ela fala assim, os brancos vêm sendo nossos aliados desde a abolição. E onde nós estamos hoje? No passado, vendiam armas na África para outras etnias inimigas. Eram nossos amigos abolicionistas hoje. Abolicionistas e hoje. Então, assim, é isso, né? O Rofi
Ró Físico Digo. Depois diga seu nome, meu irmão, porque esse seu coisa aqui. Os meninos da Gamboa tinham black, não sei se amavam como pretos, mas tiveram suas vidas ceifadas. Alguém, eu lembro que tinha comentado isso também, né? Que os meninos meu esposo comentou, desculpa te interromper rápido, só para não esquecer, meu esposo comentou também do rapaz, do jovem, do cabelo que o policial chamou o cabelo dele de desgraça. Lembra dessa situação que rolou aqui em Salvador? No subúrbio de Salvador. Cabelo, hoje saiu, inclusive, uma notícia. Hoje saiu uma notícia de que uma aluna lá de São Sebastião do Passé foi expulsa da escola de um colégio militar por conta do cabelo. E o professor falou que o cabelo dela o black dela não se adequava às normas militares. E ela foi expulsa da sala, ensino fundamental. Uma criança. 6º ano, 7º ano, é uma criança. Foi expulsa da escola. E a mãe foi, né, fazer o que tem que fazer. Pelo que a mãe buscou. Mas assim, é uma criança que ama o cabelo. E não só ela, outras também foram expulsas. Para a gente demonstrar de que esse amor, esse se amar, ele não é suficiente para o que é necessário de alterar essa estrutura. E aí eu lembrei que você falou de uma palavra que era de que esse amor estético, por si só, somente ele não gera o alto amor político. E foi algo que você também trouxe na nossa conversa. Eu já estava esquecendo de falar isso também. O André Constantini, ele trouxe uma coisa massa aqui que ele falou, né? Que apesar da estética ser importante, ela não para a bala, né? E é isso, não para a bala, né? E é isso, eu acho que é essa dimensão que a gente tem que pensar também, né? Como é que a gente para a bala? Parar a bala é afetar a estrutura, né? Fazer com que, de alguma forma, essa bala pare de encontrar a gente, né? Jonathan vai falar, eu não sei se você comentou, Jonathan falou dessa narrativa do empoderamento estético, né? Você comentou. E Sheila sempre falando, né, que o trabalho tem que ser profundo. Ela botou assim, enfim, participo de um grupo que diz separação ou morte para nós. E a separação tem que ser, acho, né, mental, de nos organizarmos pela nossa semente, asile. É isso. Esse é o foco, né? Porque o racismo sempre vai encontrar uma forma, né, de se aproveitar do seu levante. Então, o amor, o alto amor, vamos lá, eu botei meu cabelo, mas, fazendo uma reflexão profunda aqui, isso não significa de fato que isso é um alto amor, você se ama. Porque é um alto amor na perspectiva de quem? De que povo? Amor da perspectiva do nosso povo, que é o africano, né, que pensando em África, deve ser um amor político, deve ser um amor coletivo. Então, quando a gente pensa na questão a marcha do empoderamento crespo, que depois foi todo mundo para partido, foi todo mundo no 2º ano da marcha, já estava sendo assessora de não sei quem, de fulano, ciclano, beltrano, de vereador, né? Na primeira marcha do empoderamento crespo já teve político falando merda. Por quê? Porque as pessoas queriam fazer algo muito grandioso para dizer que era a luta das mulheres pretas, e teve que pedir favor a político. E pedir favor a político teve que dar um microfone a político. Entendeu? E aí é muito complicado isso, porque ainda depois vai rolar também uma situação com a polícia. Essa situação da polícia que chama o menino do cabelo de desgraça, acho que foi isso. Que o policial chama o cabelo do menino de desgraça, né? Depois o povo vai fazer, as pessoas vão, desse negócio aí, desse movimento, vão propor formação para os policiais. Vão propor formação para os policiais. Porque os policiais... Quer dizer, mas gente, sabe? É uma parada assim, que eu fico assim olhando, ou as pessoas são muito ingênuas, ou elas são muito desonestas, ou elas são muito escrotas, né? Porque é isso mesmo que precisa, então, né? Formação para a polícia, lá para a polícia aprender por que não pode chamar o cabelo do menino de desgraça. Que veio disso, de uma falta de formação. Então, gente, é complicado, viu? Essas paradas aí são bem complicadas. Quando a gente está na questão da educação com a criança, se você
E aí, o que acontece? A gente vai chegar na educação. Estou adiantando. A gente está falando de gente grande primeiro, e a gente vai dizer como é que tudo isso opera quando a gente não traz a questão de raça primeiro para a criança. Que a gente não tem educado as nossas crianças com amor político. Né? A gente cria nossas crianças para amar os brancos, inclusive, né? Sheila está aqui comentando, eu não sei, gente, eu perdi um monte de comentários, enfim. Que é a Unilever? A Unilever já fez diversas propagandas racistas em outros países, inclusive já vendem creme clareador para a pele. Sempre porque aqui no Brasil ela faz várias propagandas. Meu tio, peraí, para tudo. Ferreira, e hoje meu tio chegou. Maravilhoso, tá aqui sempre. Eu já tava achando estranho ele não chegar. Gente, tá, meu tio mais velho, professor de filosofia, o slogan dele é um abraço negro, para vocês saberem de onde que vem essa ousadia toda aqui, em forma de mulher preta de 1,56 m, toda ousada. Vá lá, meu amor, vá lá. Sim, tá, beleza, já tô me perdendo toda. Vocabulário, estética. Quer falar primeiro o quê? Educação ou ocupar espaço? A gente já falou de ocupar espaços? Não. Pronto, beleza. Então comece que eu vou pegar os comentários. Vamos lá. Então, vamos lá. Dizem por aí, né, que ocupar todos os espaços faz parte da luta antirracista e que a estrutura vai se abalar muito. Se a preta aqui entrar no shopping Bela Vista para comprar, a estrutura vai se abalar muito. Quando a preta ainda no restaurante mais caro, mais fino, que o dono é branco, vou lá deixar meu dinheiro suado na mão do racista. A estrutura se abala muito quando a gente vai para a Europa tirar foto. Estou na Europa porque eu também posso. A estrutura se abala de um jeito que vocês nem sabem. Com vocês, Thaisa Ferreira. Ocupar todos os espaços. Eu sou toda atriz, né, velho? Você velho. Você devia investir nisso aí. Mas você é atriz, né? Você já fez um negócio de um filme ainda. Não esconda, não. Ocupar espaço, né? Eu tava contando a Nini que um dia desse eu não tinha o que fazer, né? Acho que eu não tinha o que fazer. Aí entrei numa treta do Facebook, em que uma irmã fez uma postagem justamente chamando a atenção, chamando a reflexão, na verdade, de uma pessoa que foi num restaurante super chique, acho que até uma pessoa de Instagram, assim, influencer, e o cara, ela estava com uma pessoa branca e o garçom confundiu ela com uma profissional de sexo e tal, conta outra história isso. E aí a pessoa fazia uma reflexão de assim, olha, como é que você vai para esse espaço e você acha que vai acontecer algo diferente? Porque nesse tipo de espaço, né, o que vai acontecer. E aí a pessoa, eu falei, olha, eu nem, assim, o erro já começa a estar nesse tipo de espaço, porque por que tem que estar nesse restaurante tido de elite? O que é elite? O que é top para a pessoa? Então, por que você não vai num restaurante super legal de gente preta? Porque você tem que ir num restaurante de gente branca, gastar seu dinheiro com gente branca. Não que você não possa ir num restaurante caro, se você quiser. Mas assim, você sabe que você vai para esse lugar e esse lugar, naturalmente, vai ser isso que vai acontecer. Então, não adianta você ir para esse lugar e depois você acontecer o que acontece de fato e você ir para a rede social para poder você chorar, porque essa é a realidade. Esses espaços, eles são construídos para operar dessa forma, né? E aí a gente conversava sobre isso, sobre como essa narrativa de estar no topo e ocupar todos os espaços, ela não vai... O fato de você levar seu dinheiro para o racista ou de você somente não levar o seu dinheiro para o racista e você... Isso vai alterar alguma coisa, né? Isso não vai alterar. Se você quer estar no topo, e aí acho que o Jonatas falou mais cedo aqui, que topo é esse? Né? Se você quer estar nesse topo branco, nesse restaurante top branco, nesse restaurante de elite, o que é elite? Se você está no topo, alguém vai estar na base. E pode ter certeza que quem vai estar na base não são as pessoas brancas. Então, qual é, na verdade,
Quando você fala em estar no topo, em ocupar esse topo, você está falando em fazer o quê? Em integrar essa estrutura. Você não quer romper com a estrutura. Você quer integrar, você quer o seu pedacinho, o seu quinhão nessa estrutura. Porque se você quer estar no topo e você sabe que uma pessoa igual a você que vai estar na base, então você, não, eu vou destruir por dentro. Não vai, mentira. São 6.000 anos e as coisas estão acontecendo aí. E não foi dessa forma que as coisas saíram melhor. Basta a gente olhar para as situações das pessoas. Vou pegar aqui exemplo do Brasil, né? Como era que o quilombo operava, inclusive Nini fala muito isso, né? Como é que o quilombo operava e como é que quem estava lá na Casa Grande operava. Então, a gente precisa entender, quando a gente fala sobre estar no topo, que a gente está contribuindo para a manutenção da desigualdade. Porque se eu estou no topo, um irmão meu está lá na base sendo pisado por esse topo. Porque não vai todo mundo para o topo, gente. Se a gente olha a estrutura, vamos olhar para a pirâmide, né? Vamos pegar o termo senso comum. Se a gente olha para a pirâmide, né? A pirâmide não vai dar todo mundo na porra do topo. Então, ou a gente pensa em destruir essa estrutura, ou a gente vai estar simplesmente se integrando a ela. E aí, quando eu falo destruir, não necessariamente vocês vão ter que, se quiser também pode, mas não necessariamente você vai ter que destruir o espaço físico de alguém, mas de você pensar em como você vai construir o seu próprio caminho, sem você ter que ter a aprovação. Um cantor não muito distante, recentemente, um cantor aqui da Bahia, foi num restaurante que ninguém nem sabe que é restaurante, porque ele é exclusivíssimo com a gente branca. E não deixaram ele entrar. Ele estava na indumentária dele todo, né? Amo minha cultura. E disseram que ele não estava bem vestido para poder entrar, porque ali tinha normas. Ele foi para redes sociais, ele foi para mídia, ele foi reclamar. Se ele tivesse ido aqui no Me Despache, no Engenho Velho de Brotas, que é um dos restaurantes que eu mais gosto, faço propaganda, quem não conhece, conheça, ele não teria passado por esse constrangimento. Inclusive, tem uma foto dele lá, na parede do restaurante, que eu era muito frequentadora antes da pandemia. Então, a gente tem que pensar um pouco sobre o que é top pra gente, o que é de elite pra gente, o que é bom pra gente. Porque a gente parece que tem, nessa narrativa de ocupar espaço, a gente está sempre precisando da validação do branco, precisando da validação de outras pessoas que não somos nós. A mesma coisa a gente vai ver com escola. Qual é a melhor escola? Né? A gente vai ver essa mesma narrativa. Nós tem que me engolir. Me ajude com aquela narrativa. Já apareceu de Zagalo. Aquela narrativa de Zagalo do tem que me engolir lá na Copa de não sei quando, que eu era criança, mas eu lembro dessa fala dele. As pessoas pretas continuam nessa narrativa de Zagalo de tem que me engolir. Me tratou mal, foi racista comigo, vou gastar 12 mil reais aqui. Vou gastar 12 mil reais para mostrar que eu posso comprar. Eu vou gastar 12 mil reais num lugar para dar dinheiro pro racista? Não. Eu vou largar lá e vou sair para poder comprar num lugar que realmente me valorize. Então, essa narrativa, né, de ocupar espaço, outra que teve ano passado. Ano passado foi do jornal. Um jornal reconhecidamente racista, reconhecidamente com pessoas que fazem matérias racistas, que têm livros racistas. Gente preta foi para esse jornal, para o conselho desse jornal. E aí, se não, nós temos que operar por dentro. Nós vamos destruir o racismo do jornal, ocupando esse espaço. Uma semana depois, uma situação aí de racismo braba de um jornalista muito antigo desse jornal bombou no Brasil. Algumas pessoas pretas saíram e aí colocando que se colocavam na coerência. Para mim, coerência não era nem ter traço. Mas tudo bem, saiu. Já outras pessoas pretas disseram, não, nós não vamos sair. Nós temos que ficar para destruir por dentro. Não vai destruir não, gente. Eles vão fazer até vocês ficarem com vergonha e sair, porque, inclusive, isso, para a saúde mental, é destrutivo. É desgastante. Então, assim, qual a lógica? Por que não vai construir o próprio jornal? Por que não vai construir a própria estrutura de comunicação? Por que precisa da validação? Então,
essa estrutura ela não está sendo alterada quando a gente está simplesmente integrando ela. Porque a gente não vai conseguir destruir, porque ainda que esteja ali dentro, comparativamente, a quantidade de pessoas são menores. Porque eles nunca vão deixar que a quantidade seja minimamente 50%. E se for 50%, ainda assim, o dono do negócio todo não somos nós. Então, a gente vai dançar de uma forma ou de outra conforme a música. A gente, eu digo como pessoas, as pessoas que estiverem lá vão dançar conforme a música, ou então vão sair. Vão sair e pronto. Vão largar para lá. Mas não vão mudar nada, não vão alterar nada do mesmo jeito. Pode falar. E repare que é uma relação doentia. Gente, vamos comparar os pretos com o mundo branco como um relacionamento doentio, tóxico, abusivo. Onde você não consegue sair dele, entende? E aí você justifica agora na luta antirracista, que está muito na modinha, porque o povo gosta disso, de modinha hashtag antirracista, e que os brancos surfam nessa onda, né? Essa questão doentia, né? Porque, na verdade, você ainda está sendo consumido pelo amor à branquitude. Então, não existe um amor político pelo seu povo. Essa é a questão. E amor ao seu povo, quando a gente está falando de amor ao seu povo, a gente não está dizendo que não existe preto que vai te decepcionar, que não existe gente que você não vai poder contar, que às vezes você vai até achar uma pessoa branca que lhe ajude mais do que uma pessoa preta, mas não é sobre estrutura, não é sobre povo, né? A gente precisa entender o que é construir um império geracional, entendendo que todo o nosso povo está nessa mesma pegada doentia, sabe? Que parece que tem um imã que puxa você lá por negócio, até quando você está indo para lá com um discurso de enfrentar essa necessidade de viver à mercê do branco, do racismo, até quando você está dizendo que vai para lá destruir ele, né? Eu quero ler comentários, que tá muito gostoso isso aqui. Rofi botou o nome dele, gente. Rofi Código botou. Depois criticam quem defende escolas pretas autônomas. Acusando de segregação. Segregação é isso aí. Inclusive, a gente tem um livro da Glória Ladisson, né, que vai falar... irmã, lembra o nome do livro? Guardiões dos Sonhos. Guardião dos Sonhos. Esse livro é maravilhoso demais. Mostra isso, Guardião dos Sonhos, onde ela vai falar, né, o impacto na vida das crianças e de jovens, né, nos Estados Unidos, das pessoas pretas, dos jovens pretos, quando eles deixam de estudar nas escolas segregadas e vão estudar nas escolas com os brancos, né? O quanto isso impacta negativamente a vida de jovens pretos. Como é que é a lógica? Como é que a lógica de relação entre professor e estudante se opera de forma comunitária e coletiva nas escolas segregadas, as escolas para pretos, né? E que é totalmente oposto quando vai para as escolas que não são segregadas, né? Enfim, mas no Brasil a gente não pode falar disso, né, minha gente? As escolas têm que ser antirracista, decolonial, com preto e branco misturado. E aí, Carol vai falar, sim, aí surgiu o negócio de homeschool. Homeschool vai chegar pra gente valendo. E a gente precisa entender também uma questão. Carol falou uma coisa importante, que é pensar na realidade das famílias pretas, né? Hoje... a maioria das famílias pretas não tem condição de ter um homeschool. Precisa de escolas pretas para essas famílias. Mas essas famílias que não têm condição de ter homeschool, elas ainda também não estão acessando esse debate que a gente está tendo aqui agora. Essas famílias talvez não entendam, por exemplo, a necessidade e a existência de uma escola preta. Talvez, tá, gente? Porque eu não estou falando porque a galera na favela entende também o que está vivendo, né? Nas comunidades entende o que está vivendo, mas a questão do integracionismo, que a gente vai colocar aqui também um pouquinho mais à frente, como um dos maiores empecilhos para a gente entender que é raça primeiro.
Essa questão que foi colocada na gente de democracia racial, que a gente tem que amar os brancos, que nem todo branco é racista, que também não é assim, que a gente não vai fazer a mesma coisa que eles fazem com a gente. Não, não, não. Esses valores todos cristãos, que é um braço do racismo para que você não... para que você não se junte com o seu povo, né? E faça as coisas com o seu povo, e que você sempre fica atrelado a isso, também destrói a gente. Então, isso também está no subjetivo coletivo, no imaginário coletivo das pessoas. Porém, nós temos sim famílias pretas que, se organizarem, têm condições de praticar o homeschool. E se tem, né? E se for possível, a gente vai trabalhar para isso. Aliás, a gente já está trabalhando para isso, mas nós não vamos antecipando as coisas, porque o meu babá já aprendeu língua presa, até tudo tá pronto. Então, precisamos pensar também nisso, porque os brancos, vou dizer para vocês, os brancos de direita que defendem Bolsonaro já estão. A Ani Horácio está aqui e eu não sei porque ela está calada, né? Eu acho que ela está aqui, ela saiu. Mas os brancos, eles estão já muito bem organizados e estruturados nesse negócio do homeschool aí, se a gente não sabe, se vocês não sabem. Certo? Muito bem organizado nessa parada do homeschool. Mas enfim, vamos lá. A Denise, que é uma mulher preta, mãe de Akin, que trabalha com adoção, comentou que a estrutura se abala quando consumimos entre nossos iguais, onde o dinheiro passa a circular entre nós. Aí a estrutura percebe nossa presença. Isso, a estrutura passa a começar a perceber a nossa presença. A gente vai falar sobre isso quando a gente fala do empreendedorismo e as armadilhas do empreendedorismo que a pandemia revelou. Certo? E aí eu queria falar aqui novamente um pouquinho sobre a Feira Preta, que é o seguinte, a Feira Preta ela teve um boom de 2015 a 2016. Depois, as Feiras Pretas acabaram, esfriaram, acabaram. A maioria dessas pessoas continuaram como afroempreendedores, pequenos empreendedores. A maioria não conseguiu ascender, criar uma grande empresa, um grande império, uma grande multinacional, porque é isso que abala a estrutura. É quando você está em pé de igualdade com outras. E isso a gente está falando de planejamento a longo prazo, gente. Mas é preciso você saber aonde você quer chegar, ok? Precisa saber onde quer chegar. Onde nós estamos hoje no lugar de empresariado, a gente ainda não abala a estrutura. A gente vai incomodar, mas a estrutura está A gente precisa entender que a estrutura sempre vai estar preparada para o nosso levante. Não esqueçam disso, gente. Não pode dormir no ponto. Sempre vai estar preparado. O racismo sempre vai estar preparado para derrubar ou cooptar. Então, as armadilhas, a gente está caindo em muitas armadilhas, ok? A Carol vai falar que é para... Enquanto Thaís estava falando do negócio de frequentar os espaços, né? Que é para fazer o teste do pescoço, né? Aí... Rofi tá falando de comprar ovo de chocolate na mão. Ó, Rofi, você me deixa. Eu achei essa engraçada. Comprar ovos de chocolate na mão dos pretos. Sim, se você é adepto aí à compra de ovos de chocolate, compre na mão dos pretos, né? E aí Sheila vai falar uma questão aqui que é de lavação de roupa suja entre a gente, né? Que ela vai dizer que esses pretos só faltam nos matar. Porque quando a gente tá chamando o nosso povo à atenção, sacudindo nossos irmãos, nossas irmãs, né? Que parece que tá dormindo no canto, eles ainda se levantam contra nós, né? Então ela fala que esses pretos só faltam nos matar. Falei isso pra minha mãe e ela quis acabar comigo. Esses pretos se ofendem com a gente quando a gente fala isso, né? Quando a gente tá falando essas questões mesmo de raça primeiro, se juntar, romper de vez, né? O André vai falar que sentar com eles é aniquilar as nossas culturas. É colaborar, né? Com essa estrutura que tá aniquilando. E meu tio, meu exemplo de vida aí, vai falar que a pirâmide nunca será invertida. A estrutura branca social foi montada com este objetivo. Então, eu fico achando assim, triste, ridículo e lamentável duas coisas. Pretos que ficam se exibindo na internet, dizendo eu sou o único preto aqui, um bocado de gente branca, ele é o único preto lá, otário, dando dinheiro para o racista. E a segunda
chorar na rede social porque sofreu racismo. Gente, não faz isso não. Por amor a gente, faz isso não. Chora no WhatsApp com a amiga, com a mãe, com o pai, com o marido, com o avô, mas não chora na rede social não. Sabe? Porque, gente, você expor para o inimigo, sabe? A sua fraqueza. E tem gente que já chegou num nível de consciência e está fazendo isso, né? E a educação afrocêntrica traz para a gente uma dimensão de que para que nossas crianças, inclusive, não chorem. Encare aqui, ó, venha, de peito aberto. Vai doer e tal, mas a gente vai encarar entendendo que não sou eu que tenho que passar vergonha ou chorar, né? É o outro que tem que sofrer as consequências, é o outro que tem que ser exposto e envergonhado. Mas a gente vai para frente da rede social chorar. E isso tem, inclusive, ganhado, feito com que se tenha um boom nessas situações. Então, o que acontece? O foco fica nas atitudes racistas. Aí, quando um branco comete o racismo, tá todo mundo comentando, tá todo mundo compartilhando essa situação, tá todo mundo dando foco e visibilidade a uma coisa que é perfeitamente normal e comum, branco ser racista. Né? Enquanto tá aqui eu, Thaisa, Jonatas, Carla Mãe de Cria, Carol do Afro-Infância, lutando todo dia, fazendo isso aqui todo dia para trazer conteúdo de valor, postagens com conteúdo de valor para o nosso povo, dentro de uma questão de autonomia de agência e que a gente tem que ficar pedindo engajamento. Né, gente? Então, olha como a doença ela é profunda, né? Que o racismo causa. Por isso que os mais velhos dizem que o racismo nunca vai acabar, inclusive porque ele conta com o apoio do seu opressor, do seu oprimido, né? Assistam a série Teen, lá mostra o que acontece mentalmente com os negro-europeus. Sheila tá virada no negócio hoje, viu? Vamos lá, porque a gente vai ficar aqui até 11 horas da noite. Pode não, porque hoje eu ainda tenho comemorações aqui na minha casa. Vamos lá, Preta. Vamos para Você esqueceu do base filosófica e oportunidades de mudar em relação a esse tópico. Lembra que você falou? A questão do ocupar espaço em relação à base filosófica. Essa base filosófica. Isso. Outra coisa relacionada a atingir a estrutura em relação a ocupar espaço, vamos falar sobre, digamos assim, pessoas pretas na televisão, na Globo, nos jornais, nos grandes meios de comunicação, papapá. Massa, beleza. Eu vou lá, vou aparecer, vou falar e tal. Quando a gente vai para um meio desse de comunicação, acreditando, né? Que a gente vai fazer luta dentro da estrutura, que a gente vai derrubar a estrutura dentro dela, a gente está totalmente iludido, né? Do que é isso. Por quê, gente? A gente precisa entender primeiro uma coisa. Todo mundo que constrói o império ele tem o império de cada pessoa ou grupo, ele tem uma base filosófica. Filosófica, familiar, espiritual. Então, o dono da Globo, construiu a Globo, ele ralou, ele trabalhou com todos os privilégios dele, obviamente, mas ele trabalhou, ele ralou e ali, ó, ele construiu o império dele em cima de uma base filosófica, familiar, espiritual, tá? Que esse império tem que se manter para gerações vindouras, porque branco é isso, eles estão certos, a gente aqui fica boiando, né? E aí você acha que a pessoa que ralou, que criou um império para deixar para os seus filhos, vai deixar qualquer pretinho entrar e derrubar porque é o certo ser antirracista? Né? E aí o que acontece? Novamente, a estrutura está preparada para isso. Hoje, ninguém quer ser chamado de antirracista, todo mundo quer ter seu selinho ninguém quer ser chamado de racista, todo mundo quer ter seu selinho antirracista. Então, o que é que os brancos fazem? Vamos dizer que nós apoiamos, né? Vamos, então, botar os pretos na novela. Inicialmente, a gente sabe que os pretos na novela estão lá em posições subalternas. Até hoje, vai aparecer, né,
Mas hoje a gente já vê um pouco de um diferencial. E aí vem esse show de horrores que é o BBB. O BBB é um show de horrores altamente planejado, né? Para que as pessoas pretas que estão assistindo o BBB, né? Gente, percebam, né? Como que essa estrutura tá agindo com essa desgrama desse BBB, né? Não pode xingar, gente. Tem que ser frio. Com esse negócio do BBB. Então, é um show de horrores, desde a sessão antepenúltima sessão, né? Vem um show de horrores. Vem um show de horrores. Que esse show de horrores está simplesmente derrubando todo o trabalho que a gente vem fazendo, se vocês não repararam. Se vocês não repararam, olha o que tá se fazendo, né? E aí eu digo pra você, então se eu quero ir pra Globo, não vou pra Globo, tá? Beleza, teve pessoas que foram lá participar de um programa, não sei o quê, né? E tal. E já foi, porque pode ser importante um dia ou outro, quem assiste a Globo tá vendo uma pessoa preta lá, mas de forma positiva, massa. Mas você ir pra lá, trabalhar, né? Ser subalterno da Globo. E eu tô falando Globo só porque é um exemplo, né? Enfim. Mas vamos dizer Globo, eu tô querendo englobar aí toda e qualquer empresa multinacional, império que se mantém aí de comunicação, de tudo que a gente possa imaginar, de fábricas que a gente possa imaginar. Toda pessoa que vai construir o seu império, ela não vai deixar que qualquer um derrube. É isso que vocês precisam entender. Então não adianta esse negócio de vamos lá, vamos entrar, vamos derrubar, vamos acabar, não sei o quê. Que ingenuidade, gente, do que é racismo, velho. Sabe? Que ingenuidade, sacou? Do que é mentalidade de gente branca, que nasceu para o poder, que pensa e opera para e com o poder, porque o poder já é dado a elas desde que elas nascem. Entende? Então, é uma falácia muito grande. E aí, o que é que a gente vai vendo? As pessoas que são pretas, blogueirinhas que vão ascendendo, né? As pessoas muito competentes nas suas profissões que vão ascendendo, que vão ficando famosas, e logo elas estão cooptadas, né? Pelas grandes empresas trabalhando. E aí, é uma faca de dois gumes, porque eu não vou... Eu acho assim... para a minha vida, eu aquizinha, né? Procuro me manter, tá gravada essa live. Procuro me manter, né, dentro da minha complexidade das minhas coisas. Posso ser falha, né? Se vocês me verem por aí fazendo alguma merda, vocês puxem minha orelha, me chamem atenção. Mas tem pessoas que fazem suas escolhas, vai fazer suas propagandas para marcas e tal, mas a gente precisa entender que muitas vezes o que está sendo utilizado como desculpa de estratégia, né? Você se perde. Você se perde. Porque esse amor político não vem desde a infância. Então o que vem são a individualidade, as subjetividades. Você tem que ser o famoso, você tem que ter o seu dinheiro, você tem que cuidar da sua família. Então é tudo muito focado em você, no indivíduo. Então, se você tiver a oportunidade de estar ganhando mais e mais, aparecendo mais e mais, custe o que custar, a gente tem o exemplo também da Carrefour, que fez o que fez e depois se montou lá um conselho antirracista dentro da Carrefour, onde foram os pretos que, inclusive, muitas pessoas hoje exaltam, tá lá dentro da Carrefour, ensinando para a Carrefour como é ser antirracista depois que a Carrefour matou, né, um homem preto, um jovem preto. Né? E está acontecendo com diversos mercados. E hoje a Carrefour, inclusive, está patrocinando o negócio aí do mercado e o patrocinador, a Carrefour, está botando dinheiro. Né? Beleza, então eles têm que dar dinheiro para a gente mesmo, vai botar o dinheiro. Mas a marca dele tá lá, pai. Você acha que ele vai botar dinheiro à toa? Você tem que botar a marca dele lá, ó. E aí o que acontece? As pessoas pretas vão, é isso mesmo, é reparação, é o dinheiro, e já tá trabalhando para Carrefour. Outra coisa que eu me lembrei agora, para fechar, pra gente ir pro próximo tópico, porque daqui a pouco vai dar 9 horas, é o seguinte. Eu lembro que uma vez houve uma propaganda de uma creme dental. Creme dental. E aí teve as embaixadoras. As pessoas que eram embaixadoras do creme dental eram só mulheres brancas.
Aí o que foi que aconteceu? A trupe antirracista de gente preta foi lá, começou a botar. Cadê a mulher preta? Isso é um absurdo, eu não sei o quê. Aí uma prima minha me marcou. Ai, uma prima minha me marcou. Um bocado de gente preta famosa, né? E também famosa, gente de Globo, não sei o que, PPP, todo mundo conhece, não vou citar nomes. Começou a comentar também. Enquanto os meros mortais estavam comentando, a marca do creme dental não estava nem aí. Quando o povo famoso começou a comentar, o que foi que aconteceu? Dias depois, ou foi semanas ou foi meses, não sei, a marca de creme dental mostrou um novo grupo de embaixadoras. Quem eram as embaixadoras? As mesmas pessoas pretas que estavam comentando, famosinhas, chamando a marca de dental de antirracista. Elas foram lá e disseram, olha, a gente não pode ficar com esse selo de racismo. O que a gente vai fazer? A gente vai lá chamar elas para ser nossas embaixadoras e assim a gente vai provar que a gente é antirracista. Luta antirracista, pretos no poder. Oh, pelo amor de Deus, vou beber água, meu irmão. Lê os comentários, vamos ler os comentários aqui. E aí, dei um monte de exemplo para vocês de como o racismo coopta a gente. De que não tem poder nenhum. Poder nenhum. Poder nenhum. Me mostra o preto com poder. Nos Estados Unidos até tem. Me mostra o preto no poder no Brasil. Não tem poder. Não tem topo, gente. Não tem favela venceu. Gente, a coisa mais feia e desrespeitosa com a favela é a pessoa preta que tá lá sozinha, assim, cheia de dinheiro para papar. Favela venceu. E a favela, os meninos atiram com tiro na cabeça todo dia. Os meninos pequenos, pretos. Favela venceu, gente. Sabe? É um desamor político. É um auto-ódio que a pessoa está camuflando com um falso amor por causa do cabelo, por causa da roupa, por causa de brinquedo antirracista, por causa de boneca, por causa... Gente, não vem pra cá com essa coisa. Eu tô falando de estrutura de grupo, tá, gente? Não estou querendo atacar aqui nenhuma individualidade. Pelo amor de Deus, vocês entendam a parada aqui que o negócio é sério. Depois, buchê. Trabalhei numa escola... gente, eu esqueci o nome dessa irmã, me perdoe. Tami, acho que é Tami, Tal, professora de Ayu. Trabalhei numa escola em que uma professora branca ficou incomodada com os meus projetos afrocentrados. Não entendendo porque a necessidade... Não entendendo porque a necessidade, se a maioria das crianças ali eram brancas. Ei, cadê mãe de cria? Cadê Jonathan? Minha irmã, quando a gente fala de educação afrocêntrica, a gente vai falar desse negócio aí, viu? De ensinar nossas coisas para criança branca, mas enfim, vamos lá, isso aí também é live para mais de metro. Por isso a necessidade das nossas escolas pretas, porque eu não fiquei ali para convencer do contrário, não. Me retirei e continuei meu trabalho solo. É isso aí. Como é para vocês afrocentrar dentro da escola pública esse espaço extremamente colonizado? É lá que a gente tem que afrocentrar, porque é lá que estão as crianças pretas, onde nada chega. Né? E vou dizer mais, qualquer espaço educacional, qualquer escola é um espaço colonizado. Nós não... meu irmão Ulisses está aqui, e aí eu já vou puxar a parte da educação antirracista, né? Meu irmão Ulisses lançou uma provocação quando a gente começou a falar de educação afrocentrada para lá, educação afrocentrada para cá. E daí, você achando as bambambãs, educação afrocentrada, Ulisses veio lá. O que, minha gente, que vocês estão aí falando de educação afrocentrada? Não tem educação afrocentrada, né? E aí a gente vai pensar no mesmo ponto de vista. Educação, olha, a gente está utilizando o termo educação, né? Como uma perspectiva sistematizada pelo Molefe Achante, né? Seguindo a perspectiva dele, para pensar toda uma estrutura. Porque quando a gente fala de educação afrocentrada, a gente não está falando de práticas pedagógicas apenas, que faz um joguinho, que leva a boneca, não. A gente está pensando uma estrutura, certo? Então, nós não temos PCNs, BNCC, parâmetros curriculares, leis educacionais, MEC, que se baseiem
na perspectiva afrocentrada. Então, politicamente falando, nesse nível estrutural. E antirracista também não tem, né? Ah, tem antirracista de boca. Não, mas eu tô dizendo, efetivamente, tem antirracista. Nem antirracista, você está dizendo. Isso. Exatamente, nem antirracista. Então, assim, o Ulisses vem trazer uma coisa pra gente, né, correta, que a gente sempre está explicando, porque a gente está usando, inclusive, a palavra educação e tal. Porque politicamente, para estruturar, não existe, né, essa estrutura como, por exemplo, existe a educação indígena, as escolas indígenas, e as escolas, e a educação escolar indígena e a educação escolar quilombola. Certo? Nós não temos uma educação escolar afrocentrada, nós não temos escolas afrocentradas, nós não temos uma educação em parâmetros, currículo, em que toda uma escola seja baseada naquilo, rompendo com a estrutura. Gente, olha o que eu estou dizendo. Rompendo com a estrutura. Certo? Rompendo com a estrutura. Se você segue, se você está submisso ao que a estrutura manda você fazer, não adianta. Você pode ter práticas pedagógicas afrocentradas. Você não tem uma educação afrocentrada. Certo? Então, o que estão chamando Thaisa Ferreira? A gente vai terminar nesse tópico de educação antirracista, e aí a gente vai dar uma pincelada em educação afrocêntrica para depois a gente trazer aí um pouco da novidade para vocês que a gente vai trazer mais à frente. O que estão chamando, então, Thaisa Ferreira, de educação antirracista? O que é que nosso povo está aí, porque eu não vou saber aqui o que é que os brancos estão fazendo, mas eu estou falando da gente. O que é que o povo está falando aí que é educação antirracista? Me conte aí, meu irmão, você que atuou durante muitos anos com essa educação. Eu não, violão. Então, né, do que a gente tem apurado, assim, das pessoas, o ponto de partida das pessoas, né, tem sido o enfrentamento ao racismo, né? Construir ações para que, supostamente, essas ações estariam rompendo com o racismo. Então, vão trabalhar na mesma base de alguns elementos que a gente falou aqui, na base da estética, ou seja, seu cabelo é lindo, sua cor é linda, você tem que valorizar seus ancestrais. A África não é um país, é um continente. A cultura, né, afro-brasileira, a comida, a dança, a história. Então, vamos trazer alguns elementos para poder situar, né, principalmente elementos que fazem enfrentamento a situações sociais postas, né, dentro dessa perspectiva de como o racismo opera, de desconstituir as narrativas relacionadas à escravidão, né, algumas coisas nesse sentido. Vai vir algumas coisas relacionadas à história, né, à continuidade e tal, mas vai vir tudo muito numa perspectiva muito panorâmica. A centralidade da narrativa ela vai estar sempre no combate, né? A gente até tinha comentado sobre a diferença entre o combate e a mudança de paradigmas, né? Então, essa educação, o que as pessoas estão dizendo que elas estão fazendo, é a partir desse lugar, né? De mudar as narrativas em relação à escravidão, mudar as narrativas em relação ao preconceito, mudar essas narrativas nesse lugar, né? Nesse ponto, nesse aspecto. No aspecto da estética, principalmente, a estética ela é muito focada, principalmente a estética no campo do cabelo, também é algo que a gente vê muito nas narrativas. E aí a gente questiona até que ponto isso muda o paradigma de fato, né? Até que ponto muda esse paradigma. E a gente pensa que o ponto de partida precisa ser um foco das ações em relação à estrutura e ao viver. Porque quando você foca
apenas no que os outros fazem com você como pessoa, como povo, ou na subjetividade, você vai continuar partindo do outro. Você não parte da sua agência, você não parte da sua história, das suas resistências. Você vai continuar partindo do outro, do que esse outro fez, de como esse outro opera, de como esse outro te atinge. Jonathan disse aqui, todos têm que se amar. E aí vem a questão do integracionismo, né? De como essa educação, ela também acaba sendo uma educação que ela não se desvincula dessa ideia que Jonathan está falando aqui, de todos têm que se amar, ou seja, de que a minha criança, ela tem que amar, ela tem que gostar, ela tem que ensinar. Ela sempre tem que, né? Então, ela não é uma educação que ela quer romper com nada. Ela quer convencer a estrutura de que ela pode fazer parte da estrutura. Ela não é suficiente, até porque você viver de combate é adoecedor. Se você ficar a sua vida inteira, o tempo todo, no combate, no contraponto, todo, o que o outro fala de você, o que o outro faz de você, você vai ficar adoecido mentalmente. Porque isso é destruidor. Vai chegar um momento que não vai sobrar, você não vai ter nem energia, porque aquilo vai te esvair tanto, né? E aí a Neuza Santos, ela já falava sobre isso, do quanto ficar nesse lugar de operar em torno disso, né? Do quanto isso adoece e do quanto muitos de nós estão adoecidos a partir desse lugar, né? Então a gente traz esse pensamento de que é uma construção, isso, né? Coloca a criança para se matar em nome de ser amada pelo branco. É isso. Além disso, é uma narrativa de luta por igualdade. E aí a gente olha para o que é que está por trás dessa igualdade, porque ninguém é igual a ninguém. Eu tenho uma irmã, eu não sou igual a minha irmã. Então, nessa relação entre povos, né? É de fato a igualdade que a gente tem que buscar, ou nossas individualidades, nossas histórias, nossas trajetórias, elas são diferentes. E essa diferença, não tem problema existir diferença. Eu sou diferente, você é diferente, as pessoas são diferentes, os vários povos brancos, porque não existe um branco único, não existe uma massa branca. Existem várias etnias de pessoas brancas. Também, não somos só nós que temos etnias, eles também têm etnias. Embora isso, muitas vezes, esse discurso, eles muitas vezes não se enxerguem, né, nesse lugar racialmente marcado. Então, essas narrativas, elas não rompem com nada, elas não partem de si próprio, elas vão até a página 2. Vai chegar um momento que não vai se sustentar. E que não vai operar essa criança, ou esse jovem, ou esse adulto, para algo que de fato vai fazer com que ele pense sobre a sua soberania, que era a palavra que eu ia usar aqui, que Sheila está trazendo, né? Então, quando a gente olha para o que eles... E muitas vezes a gente ainda tem algumas pessoas que acreditam que estão operando uma prática que elas dizem que é antirracista, mas, na verdade, elas estão operando uma prática que é da agência, que é do protagonismo, que é da construção coletiva, que é da comunidade, que é da família, que não tem nada a ver com essa lógica antirracista. Porque se é antirracista, ela está partindo do lugar de tensionar e de questionar o racismo. O racismo não fala sobre nossas famílias, sobre nossa agência, sobre nossa autonomia, sobre nossa soberania. Fala sobre o outro, o que o outro fez com a gente, o que o outro faz com a gente. Então, quando a gente questiona um pouco isso e a gente se assume do porquê que a gente escolhe a perspectiva afrocentrada, né? Afrocêntrica tem, né? Aqui no Brasil tem a nomenclatura afrocentrada, apesar da tradução literal ser afrocêntrica. A gente vê os dois usos do porquê a gente assume esse lugar da educação afrocêntrica, por entender que existe uma limitação na educação antirracista. E que o que a gente
Fala aí, é com você. Falei demais. Menina, você travou aí nesse finalzinho pra mim e eu acho que fui eu que travei. Ok, foi minha internet. Você tava girando para mim. Mas o que eu falei no finalzinho foi do porquê que a gente acaba se localizando num lugar de uma perspectiva afrocêntrica como horizonte, como direcionamento. Então, ainda a gente vai falando, as pessoas vão comentando. A Denise fez um comentário que eu me lembrei de algo que eu ia falar e acabei não falando, eu vou falar agora, mas não vou me estender muito. Depois eu